Vamos lá, gente. Para começo de conversa, é a primeira análise que eu trago aqui de Shumatsu no canal, mas eu acompanho a obra há bastante tempo. E justamente por isso, eu não vou mentir, velho. Eu não sei como tá as considerações da galera de um ponto de vista mais generalizado, já que essa luta acabou de começar. Porém, as minhas, sim, são pro lado do Apollo. Não quero discutir, velho. Quando eu tava torcendo pro Beelzebub, vieram tirar uma onda com minha cara na aba de comunidade. E aconteça o que acontecer, eu tô mais uma vez do lado dos deuses. Eu quero já deixar justificado da primeira análise que eu vou fazer até a próxima pra ver como é que eu vou ir mudando de ideia. Eu sei que mais uma vez, como já é de costume, o Umemura vai fazer um humano super endeusado, super bem desenvolvido, que vai cativar todo mundo e pelo poder do roteiro, e um deus aí que provavelmente vai ser um idiota, só que eu me convenci que eu quero ver o Apollo vencendo e vamos ver se o roteiro do Umemura consegue me fazer mudar de ideia. De qualquer forma, que maneira boa de começar, hein, velho? O capítulo desse mês trouxe um flashback muito gostosinho, na moral. Além de que, por mais que eu esteja torcendo pro Apollo, isso não significa que eu não vá curtir ver ele tomando uma coça na cara, né, velho? Simbora analisar tintim por tintim. O capítulo começa com os súditos do homem, aqueles que estavam presentes no passado e viram toda a glória do Rei Leônidas em seu auge. Aos olhos de crianças, aquele cara tinha as costas mais legais de todo o mundo. Sem objeções, os mais velhos também o olhavam dessa forma. Aquelas costas, aquelas benditas costas, acendiam uma chama dentro de todos. Ao falar desse homem, os soldados ficavam com a adrenalina aumentada. Até acreditar no impossível era algo que ele era capaz de fazer. Um homem cujo qual havia vivido antes de Cristo. Depois dele, inúmeros heróis surgiram e fizeram seus nomes na história. Só que ainda assim, não houve nenhum outro mais admirado pelas suas costas em toda a humanidade. Entramos então no real contexto histórico. Vamos para 480 a.C. e vemos Xerxes I, o quarto rei do Império Persa Aquemênida. Naquele período, o exército a comando desse cara começou sua marcha para o ataque contra a aliança centrada em Esparta e Atenas. Porém, lá em Esparta aconteceu algo. Mais especificamente em um presbitério. Um soldado simples chamado de Ragias, olhando para dentro de um recinto, presenciava uma reunião. Aquilo era entediante para ele, e o motivo dela era nada mais, nada menos que para discutir sobre o ataque de Xerxes. De um lado, um velho dizia que eles não podiam lutar contra o Império Persa, e do outro, mais um concordava, falando que essa era a época do festival de Carneia. Se fossem para a guerra nesse período, o castigo divino de Apolo cairia sobre eles. O festival de Carneia era feito em homenagem à glória do deus Apolo. Durante esse período, toda a ação militar era estritamente proibida. Contos passados entre gerações diziam que uma vez até o próprio Apolo em pessoa havia descido dos céus e dito ao povo que deveriam agir de tal maneira. E era assim, dessa forma, que isso deveria permanecer imutável. Entretanto, um homem mais jovem argumentava ali que o exército persa deveria ser parado antes que invadisse Peloponeso, uma península montanhosa que ficava ao sul da Grécia. Caso eles não realizassem os ataques agora, os espartanos não seriam capazes de resistir. Na pior das hipóteses, toda a Grécia poderia ser reduzida a cinzas pelo exército de 300 mil homens persiano. Por mais que ele insistisse de forma vibrante, não adiantava. Os senhores argumentavam que não podiam quebrar esse ritual de centenas de anos. E ao redor, os demais ali presentes começaram a rir daquele jovem. Na mente dos mais sábios, não havia nada com o que se preocupar. O festival de Carneia começaria dentro de alguns dias e eles poderiam lutar depois dele. Afinal de contas, eles eram
Esparta, o estado militar mais poderoso. Jovens que não tinham conhecido a guerra não podiam simplesmente compreender isso. Não havia como eles serem derrotados por um simples atraso de alguns dias. O jovem tentou argumentar, mas de nada adiantou. À distância, o vigia, ouvindo toda a discussão, sentia que no fim das contas já sabia que iria acabar assim. Os velhos não davam ouvidos aos mais novos, e como era a vontade do oráculo, não havia como evitar, tinha que acontecer. Voltando para o presente, o jovem soldado, pensando sobre esse passado, comentou que ele era exatamente como aqueles velhos. Se fosse parar para olhar, ele apenas estava seguindo a onda, e os demais espartanos também. O famoso é assim que as coisas são, né? Daquela forma, era mais fácil de lidar com tudo. Não pertencer à maioria dava muito medo. Só que isso não se condizia a um cara. Aquele cara era diferente. Enquanto fumava seu cachimbo, um homem naquele recinto rindo questionou se todos eram idiotas por acaso. E ele era, sim, o rei de Esparta, Leônidas I. Pro próprio, confiar sua vida a um deus que nunca havia conhecido não era algo muito seguro de se fazer. Ele iria, então, lutar. Os velhos, claro que eram contra isso, mesmo que ele fosse o rei, não significava que ele podia agir somente por sua própria vontade. E se for para se constar, em diversos períodos históricos assim se fez no desenvolvimento da humanidade. O rei, em boa parte dos casos, era mais uma espécie de objeto político, uma imagem ali para cativar a grande massa, do que qualquer outra coisa. Só que em questões totalitárias, as decisões em todos os âmbitos normalmente eram regidas a um grupo de pessoas. Aqui em Esparta, por exemplo, era esse conselho. Um dos velhos tentou até dar uma lição de moral pelo Leônidas falar do Apolo dessa forma, só que o velho tacou uma baforada e um soco e vapo, velho. A estátua foi totalmente destruída. Se fosse para algum castigo divino cair, que caísse apenas sobre ele. Era assim que as coisas seriam. Se despedindo, ele partiu. Mencionaram que ele tinha acabado de destruir esse monumento histórico e ninguém ia o seguir. Por que exatamente agora? Pra que desafiar os deuses? Ele queria tanto assim lutar. De onde vinha essa sede de sangue? Eles estavam, no final das contas, enganados. Se aquele homem pudesse descansar e ficar vivo, ele iria preferir isso. Só que agora era hora de lutar. Sempre eles haviam lutado por vontade própria. E isso é que era Esparta. Passando por aquele soldado, a primeira impressão deixada foi a daquele cara ser muito estúpido. Era burrice querer lutar sozinho contra um exército de tamanha quantidade. Mas perante aquelas costas, aquele homem, tudo o que o vigia fez foi se mover sozinho. Por conta própria, sua alma seguia aquele ser. E Rages não foi o único. Cativados pelas costas daquele cara, mais de 300 homens partiram. Eles sabiam que não sairiam vivos da batalha, seja com ou sobre o escudo do rei. Estavam todos com muito medo. Só que mesmo assim, eles eram espartanos. Leônidas apenas deixou que eles fizessem o que queriam e assim os 300 partiram para a batalha. No raiar do sol, em cima de uma colina, eles se depararam com os persas. A batalha de Termópilas estava prestes a começar. Era realmente espetacular. E dessa forma, os espartanos partiram. Aquele garoto pensando no número 300 contra 300 mil, naquela época podia estar até que bem assustado. Mas foi graças àquilo que pela primeira vez na vida ele se sentiu vivo. Todos sabiam que iam morrer naquela batalha. Só que mesmo assim, nessa luta, toda a Grécia havia juntado a causa deles. O exército persa teve que recuar e assim o país foi salvo. Se fosse para perguntar qual era a grandiosidade do rei Leônidas, sem sombra de dúvidas, ele responderia sem hesitar. Seriam as costas daquele homem. Dentro da arena então, o rei falou pro soberbo: "Você entende agora
Suas ordens de merda se tornaram o oráculo de Esparta. Apolo tinha sido um baita de um pau na bunda e, por outro lado, Leônidas odiava ficar sendo ordenado. Justamente por isso, ele ia se certificar de fazer o deus pagar pelo que tinha feito. De maneira soberba, Apolo apenas questionou pelo que tinha que pagar. Ele apenas tinha dito para não lutarem. Havia sido uma ordem pacífica e agradável no final das contas, não? Esse humano era bem atrevido. Se ele queria falar com uma divindade poderosa como o próprio Deus do Sol, ele tinha que se ajoelhar. O velho bruto achou isso uma coincidência, pois ele também queria fazer ele se ajoelhar. Usando seu escudo, lâminas começaram a sair dele e a sua arma divina foi então revelada. O poder que residia nesse escudo se chamava de aquele que avança com a lança. Através da quinta irmã Valquíria, chamada de Geirolu, Leônidas arremessou o seu escudo, xingando Apolo de deus de merda enquanto ele ali o parou. E com mais força ainda, o objeto em repouso continuou a girar até o cortar. Fazendo um deus idiota sangrar, o rei apenas tinha uma coisa para avisar: se deseja ter uma vida longa, não fique no caminho de Esparta. Um capítulo excepcional, velho. Eu acho que claramente ele foi muito mais histórico em si. Se pá, até quem não conhece a história por trás aí do Leônidas já deve ter entendido que ele foi junto daqueles 300 homens justamente para atrasar o avanço do exército persa. E sim, velho, se for para fazer uma leitura por cima aqui na história que tá sendo contada em Shumatsu, o Leozinho do Vape morreu por causa do Apolo. Que ironia, né, velho? Que ironia. A porrada vai comer legal com essa Volúndia aqui, principalmente porque ela tem toda essa estética atrelada ao próprio combate em si. No meu ver, pelo menos, essas correntes servem muito bem para se ligar com essa certa prisão em torno do Leônidas e do Apolo, por causa aí dos dois estarem interligados na morte um do outro. Já tivemos a confirmação com isso que sim, a maior parte do combate deve ser a longa distância, já que o deus Apolo é conhecido por ser arqueiro e tal, mas depende muito da criatividade do Uemura. Ele pode muito bem querer dar um certo tchan nessas prováveis flechas de fotossíntese que o Apolo deve ter por aí. Eu tô teorizando, né? Eu tô teorizando que vai ser algo desse tipo. Ele tipo vai tirando a energia do sol, fazer flechas de fogo, uma parada desse tipo. Por enquanto tá tudo na base da previsão, mas até pela arena dá pra perceber que esse é um combate bastante imprevisível. Eu acho que desde Buda e Zerofuku eu não ficava tão animado pra um resultado de luta e que bom, velho. Eu acho que meu hype voltou totalmente. Shumatsu é uma obra que eu realmente curto muito e agora tô curtindo ainda mais. Se pá, eu não vou prometer, tá ligado? Mas mais pra frente eu acho que eu vou trazer os combates no formato de resumão, beleza? Começando lá de trás, de Adão e Zeus até os dias atuais, pra fazer meio que um recap e ter os resumos aqui no canal também pra quem quiser assistir. De qualquer forma, é isso aí. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Shumatsu agora no canal sem mais faltas. Tamo junto, um grande abraço, valeu, falou e tchau, tchau.